Isso eu falo dentro do meu onboarding com o time. Eu não sei como é que tu ficou sabendo dessa. Você me arrancou uma risada aqui. Contabilizei é uma das maiores startups do Brasil. Ela é uma empresa que usa tecnologia para resolver um serviço core, contabilidade. Hoje, ela atende mais de 70 mil clientes. E essa história, como toda a história de um empreendedor, é cercada de acertos, erros e, acima de tudo, é uma grande aventura. É uma grande honra contar essa história ao lado do próprio protagonista, Vitor Torres, CEO e fundador da Contabilizei, e também com o principal investidor da empresa, Bruno Maimone, sócio e head do escritório brasileiro da Warburg Pincus, que é um dos principais fundos de investimento do mundo. Eu sou o Lucas Abreu e sejam bem-vindos à Aura da Contabilizei. A Contabilizei tem mais de 1.800 funcionários e é uma das startups mais valiosas do país. O que o Vitor sempre priorizou, e a gente vai ver ao longo do episódio, foi manter a empresa sob controle, com custos enxutos e caixa saudável. Desde o início, o foco era construir um negócio que sobreviveria com as próprias pernas. Esse traço é comum entre grandes empreendedores e no Brasil, talvez o grande exemplo seja o 3G e Jorge Paulo Lemann, que teve como princípio de negócios eliminar qualquer excesso. Mas, em 2025, controlar custos vai além de planilhas, cortes e de ser uma tarefa humana. Ela pode ser potencializada por tecnologia. E é aqui que entra um Fly, uma plataforma que permite gerir viagens corporativas com eficiência, integrando pagamentos, reembolsos, reservas e políticas em uma só plataforma. Menos desperdício, muito mais visibilidade. E uma cultura que une tanto disciplina quanto tecnologia para qualquer empresa crescer de forma inteligente e consistente. A OnFly apoia o Aura porque acredita no mesmo princípio. Sobreviver é um dos segredos do jogo e isso começa controlando os seus gastos. Saiba mais em onfly.com.br ou acesse o link na descrição. Antes de avançar para o episódio, deixa eu te falar uma estatística. Mais de 60% das pessoas que ouvem esse podcast não seguem, seja no Spotify ou no YouTube, então já faz isso agora. Sem mais delongas, vamos ao episódio. A história de uma empresa é a história do seu fundador. Vitor é um gaúcho nascido em Porto Alegre em 1982. E diferente de muita gente, Vitor sabia o que ele queria ser desde pequeno, tá? E o que ele queria ser era um aventureiro. Eu tive algumas experiências na minha vida logo cedo. A primeira foi ser pai com 20 anos. E isso você precisa ser muito resiliente para ser pai aos 20 anos, porque você tem que trabalhar. Naquela época eu estagiava, tem que ir para a faculdade, e depois tem que ir para a faculdade, tem que voltar para casa e cuidar do neném. E com essa responsabilidade em cima dos ombros, tu precisa ser resiliente para aguentar tudo isso e cuidar da vida que você criou. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de trabalhar. Aliás, com 20 anos eu não tive muita escolha, né? Quando eu soube que a minha filha ia nascer, o dia que eu contei pro meu pai que minha namorada na época estava grávida, né? Hoje é minha esposa, ele me falou assim: Vitor, tu vai precisar crescer muito rápido, porque hoje tu não é um adulto, hoje tu não é um profissional, e hoje tu não é um pai, e tu não é um marido. E tu vai precisar ser todas essas coisas muito rápido. E aquilo ali, cara, assim, parece que eu fiz um download de um reality check que eu precisaria realmente mudar. E ali, a partir dali, só lia livro de negócios, enfiei minha cabeça no mundo dos negócios por uma questão que foi uma necessidade da vida, mas ao mesmo tempo eu fui descobrindo essa paixão. E eu acho que o segundo ponto, que foi muito impactante na minha vida, foi servir ao exército. E lá você se testa bastante e você precisa ser resiliente para enfrentar as missões que são impostas, né? E eu acho que esse é um grande papel também do exército, mostrar que você é capaz de muito mais do que você estava imaginando. E você só consegue fazer isso quando você testa um pouco, você acredita em si, como eu, né, te respondi antes. E então essa resiliência, para você chegar onde você quer estar, você precisa ser resiliente, você precisa ter a disciplina, mas a resiliência é aquela que perdura e faz com que você consiga buscar forças, e às vezes até onde você acha que não tem força, onde você acha que não tem esperança, mas você consegue encontrar alguma fagulha de esperança, alguma fagulha de força que faz você continuar, e aí quando você chega lá, você fala, valeu a pena. Os anos se passaram e Vitor foi fazer faculdade de administração, saiu do exército e começou a sua carreira como consultor. Mas, como um bom aventureiro que odeia a zona de conforto, quando a filha dele fez 5 anos e ele tinha apenas 25, ele resolveu virar sua vida de cabeça para baixo mais uma vez e se mudou para Londres. Foi uma experiência assim surreal, uma experiência que marcou na minha vida, marcou da minha esposa e da minha filha. Mas naquela época, 2007, eu estava formado, trabalhava numa consultoria, tinha um bom emprego, mas eu acho que eu quis me desafiar de novo e falar: será que a gente não consegue ir para um país onde a gente não conhece ninguém e recomeçar a vida? Pegar trabalhos como um inglês ou com
um europeu? Será que não dá para fazer isso? E aí, minha esposa, super parceira, topou. Eu tenho passaporte alemão, que nos permitiu ir lá, legal e tal. E para minha filha, ela se alfabetizou em inglês, né? Então isso é uma base que o inglês dela hoje é perfeito. By the way, ela tá em Londres agora, nesse momento, fazendo um semestre na faculdade lá. São aqueles momentos que você se desafia. E eu me desafiei a começar. E quando a gente foi para lá, a gente começou até a afiar o inglês, trabalhando em trabalhos bem manuais, bem operacionais. Então eu servia café em eventos, trabalhava 10, 12 horas por dia servindo café em estação de trem, de metrô. E depois eu consegui um trabalho numa consultoria inglesa. E para mim foi um dos dias assim mais felizes profissionalmente, quando você recebe um convite para trabalhar numa vaga que seria de um inglês, agora não, é um brasileiro que está lá, tupiniquim. Para mim, ajuda a expandir, ou expandiu muito a minha visão de diferentes culturas, de diferentes formas de enxergar a vida, porque a vida não é só uma forma, né? Não é a forma só como teus pais te educaram, não é só a forma como aquela cidade onde tu mora, mas quando você vai para uma cidade como Londres, que tem diversas culturas, diversas formas de enxergar o mundo, diversas formas de viver o mundo, eu voltei diferente. Vitor voltou ao Brasil, ainda trabalhou como consultor, mas já sabia dentro dele o seu destino, empreender. Quando eu estava em Londres, eu tive contato com uma metodologia de desenvolvimento de pessoas. E essa metodologia era basicamente, em vez de você fazer um curso sobre feedback, aplicar feedback em 8 horas, você fazia em 90 minutos. Então a ideia era fazer essas pílulas super condensadas, bem práticas, para todo mundo. E a ideia do profissional não se afastar muito, né? 8 horas de trabalho, aí o cara perdia um dia para aprender alguma coisa. Então a metodologia era ser muito rápido, e isso estava bombando lá na Europa naquela época. Eu falei, por que eu não trago essa metodologia para cá e começo? Mas foi uma experiência muito importante, porque quando eu voltei de Londres, a única coisa que eu sabia é que eu não queria trabalhar numa empresa, eu queria montar a minha empresa, eu queria criar minha própria aventura corporativa. E ali eu comecei a sentir a dor que é ser empresário, lidar com burocracia, ter o contador, pagar o contador. E daí foi a ideia da Contabilizei. Mas antes de avançar para a história da Contabilizei, que eu prometo que é muito, muito boa, eu queria introduzir aqui o nosso outro convidado especial desse episódio. Bruno Maimone, eu sou sócio e head do escritório da Warburg no Brasil. Estou aqui na Warburg há mais ou menos uns 9 anos, ajudando a liderar tudo que a gente fez em tecnologia, mas também investimentos em outros setores anteriormente, né? O fundo que ele lidera investiu 125 milhões de dólares na Contabilizei. De 6 anos para cá, o nosso foco é quase que exclusivo em tecnologia e serviços financeiros no Brasil. Nós somos um dos maiores gestores de private equity do mundo. Nós gerimos perto de 100 bilhões de dólares só nessa estratégia. Então, o Vitor, ele é essa consistência de execução personificada. É um founder que é um ex-militar, que tem um nível de disciplina que provavelmente é um dos maiores que eu já encontrei. E até anedoticamente, ele é um founder, uma pessoa que dorme cedo todos os dias para acordar às 4 horas da manhã e correr no frio de Curitiba e aproveitar esse tempo para ao mesmo tempo fazer o esporte dele e ter o tempo, pelo menos do jeito que ele fala, para digerir as ideias e discutir com ele mesmo sem ninguém para atrapalhar, sem barulho, sem sol, sem mais gente correndo. E ele faz isso todos os dias. E essa disciplina do Vitor não é por acaso. Ela vem de uma consciência profunda. Resolver um desafio gigantesco exige a sua melhor versão. E o problema que ele resolveu enfrentar é realmente colossal. Segundo o ótimo relatório do Atlântico, o Latin America Digital Report, de 2024, eu vou deixar o link nas referências, uma empresa brasileira gasta em média 16% do seu tempo de trabalho com burocracia, versus 4 ou 5% que é a média dos países desenvolvidos. E segundo o mesmo relatório, no Brasil a gente tem 3 grandes problemas estruturais: acessar capital, acessar talentos e, por fim, lidar com burocracia. Ou seja, esse problema é tão estrutural quanto educação e quanto capital. Foi justamente nesse problema gigantesco que a Contabilizei mirou. E aqui vale repetir um dos mantras do mundo dos negócios que eu usei ali na introdução sobre a OnFly. O potencial de uma empresa é proporcional ao tamanho do problema que ela resolve. A ideia da Contabilizei, ela surgiu quando eu tive que contratar serviço de contabilidade na minha empresa anterior. E aí comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o que um contador faz, como que ele faz, porque naquela época era 2010 e a gente tinha os grandes bancos movendo o serviço da agência física para o internet banking. E eu fiz uma correlação com o meu contador, eu ainda tinha que entregar documentos para ele, assinar, então, né, tinha esse leva e traz. E falei, por que o contador não tem o internet banking, né, dele? Então foi nessa provocação
que me fez enxergar que o mercado de contabilidade era um mercado que não tinha investimento em tecnologia. E aí, quando eu comecei a entender que para ofertar serviço de contabilidade eu precisava ser um escritório de contabilidade e que para ser um escritório de contabilidade eu precisava ter um contador responsável, eu não sou contador, eu sou administrador, então eu fui em busca de contador. E é ali que demorou esses 2 anos para encontrar um contador que acreditasse na ideia. E aí eu bati a porta, né, no contador que me atendia, ele dizia que não dava para fazer, que era impossível fazer, e me indicou outros, e conversei com outros, e ninguém acreditou na ideia. Todo mundo falava, Vitor, a ideia, imagina que poderia ser contabilidade na internet, 2010 ainda, né? O Brasil é tão complexo que não tem como fazer. Eu comecei a receber muitos nãos, muitas negativas, que era impossível fazer. E aí eu percebi que quando eu encontrei a pessoa certa, um contador que gostava de tecnologia, entendia tecnologia e que tinha conhecimento contábil para atender micro e pequenas empresas, porque esse é outro universo dentro do Brasil, porque a maioria dos contadores são formados para empresas grandes, né, para trabalhar numa Big Four da vida. Casou, reuniu, né, a experiência dele com a paixão pela tecnologia, então eu vi que era um parceiro certo para iniciar. E aí a gente começou a trabalhar e aí encontrei um outro sócio, que é um sócio de tecnologia, para me ajudar. Encontrei um desenvolvedor, que é o Fábio, e aí junto a gente fez a sociedade, o Fábio como meu cofundador, ficou CTO um bom tempo dentro da companhia, e ele desenvolveu o sistema, e eu e o contador ficava preocupado em entregar o que o nosso cliente estava contratando, muitas noites não dormidas, porque a gente entregava muito na munheca, enquanto o Fábio não customizava e não automatizava tudo. Só para ter certeza que você entendeu, tá? O Vitor era obrigado pela justiça a ter um sócio. E a regulação pode ser tanto um incentivo à inovação, como aconteceu nas fintechs no Brasil, como também um grande empecilho. No início da Contabilizei, porque a gente trabalha no mercado regulado e a Contabilizei nada mais é do que uma antítese à forma como contabilidade era feita para micro e pequenas empresas. Então, a gente como mercado regulado sofreu muitas perguntas, para se dizer de uma forma mais tranquila, né? Muitas perguntas do órgão regulador se a gente estava fazendo as coisas corretamente. E algumas dessas perguntas vinham em formas de algumas notificações, e essas notificações eram notificações que não necessariamente davam direito à réplica. Então, era algo que assustou bastante o meu sócio contador, porque ele tinha um negócio dele que sustentava, Contabilizei não gerava ainda faturamento, e ele, num momento, ele pediu para sair, porque ele não conseguiria continuar tendo essa pressão do órgão regulador. E para mim, desde o início da companhia, a gente sempre jogou by the book, sempre operamos dentro até porque é uma responsabilidade civil, né? Então, a contabilidade, você não pode brincar com você pode ser preso, inclusive. Mas o órgão atuou de uma forma um pouco mais severa, assim, no começo, o que colocou um receio no meu sócio. E aí, pela regra, para aquela empresa contábil que a gente tinha formado, a Contabilizei, continuar de pé, a gente tinha 30 dias para apontar um novo contador responsável. E demorou 2 anos para eu achar um contador que comprasse a ideia. Como é que eu vou achar um contador agora em 30 dias? Então, a gente tinha 30 dias para não morrer. A Contabilizei por uma determinação do órgão regulador. E é curioso que são nesses momentos que alguma coisa acontece que a gente não pode explicar, que às vezes parece até mágico, né? Podem chamar de sorte, destino, acaso, aleatoriedade ou do que quiser. Mas aparece. E aconteceu na história da Contabilizei. E aí eu tava saindo, trabalhei o dia lá, daí saí do escritório e literalmente o primeiro sinaleiro que eu parei no carro ali, parei no sinal vermelho, e aí parou um carro do meu lado, e aí eu olho pro lado, era um colega meu de faculdade de administração aqui em Curitiba. Só que na hora eu me lembrei que ele era estagiário na época, né? Estagiário de uma Big Four, de uma empresa de contabilidade. E as Big Fours, elas pagavam pro graduando de administração a completar a faculdade de contabilidade também. E daí naquela hora já me deu um estalo de falei, puxa, ele baixou o vidro e aí, tudo bem? Cara, tu é contador? Sou contador. Então, eu já te ligo. E aí, ele foi embora com o carro e eu liguei para ele. E aí, mostrei o projeto para ele. E graças a Deus, ele topou, virou sócio, eu Contabilizei, está aqui ainda, graças a essas coincidências da vida. E eu acho que foi essa minha teimosia que fez eu continuar, depois de tantos nãos que eu recebi
dos contadores e depois de tantas vezes eu escutei que era impossível fazer, eu acho que é um adjetivo bom falar, teimoso, né? Porque tem gente que fala que é cabeça dura. Na verdade, é a mesma coisa, mas enfim, teimoso é bom. E aí, claro, um aprendizado é que, pra mim, né, quando a pessoa fala que é impossível pra ela fazer, não necessariamente pra você é impossível, né? Porque cada um tem as suas características, suas habilidades, a sua forma de enxergar a vida. E então eu acho que eu juntei um pouquinho a teimosia com um pouco de resiliência e falou, esse negócio tem que dar certo. Como empreendedor, se você não for teimoso, você vai desistir muito fácil. Tem aquela frase, né? O homem razoável adapta seu mundo e o homem não razoável adapta o mundo a ele. E todo progresso depende do homem não razoável. E tudo vai contra você quando você está começando. Mil e uma dificuldades, mas agora estava claro. A Contabilizei tinha um problema para atacar e um time de sócios. E Vitor sempre foi obsessivo pelos clientes e fez questão de entender exatamente como funcionava o escritório de contabilidade tradicional para criar uma experiência que fosse notoriamente superior. No início do projeto, ele passou 3 meses dentro de um escritório para mapear o processo e entender as dores. Isso aconteceu de fato? Sim. Sim, por um dos contadores que não aceitou, não quis ou não acreditou muito na ideia no começo. Mas eu propus para ele, quem sabe, deixa eu passar um tempo, deixa eu entender o que se faz aí dentro, deixa eu mapear os processos, que era uma coisa que eu sabia fazer. E aí fiz o primeiro investimento da Contabilizei, que foi uma caixa de bombons. E aí a caixa de bombom foi para entregar para os funcionários desse escritório, para eles poderem falar um pouquinho comigo, né, e poderem dizer o que eles estavam fazendo e tal. Isso é interessante, tá? Porque o Vitor não era contador, então ele podia olhar tudo com os olhos de alguém sem preconceito e pensando em primeiros princípios. O que tá certo, o que tá errado. Até por isso que muitas vezes quem disrupta indústrias são outsiders, porque eles enxergam o problema de uma maneira limpa e não viciada. Vale também mencionar que as soluções estavam pipocando e crescendo em diferentes países para resolver o problema de automação de imposto. Bruno comenta sobre a tese. A tese de automação de contabilidade de impostos é uma tese que a gente gosta muito. Eu já fiz vários investimentos em outras geografias, talvez alguns exemplos mais emblemáticos. A gente investiu lá atrás numa empresa chamada Chipsoft, que deu origem à TurboTax, então a gente acabou sendo acionista da Intuit. No outro extremo, talvez no outro fim do espectro, a gente já foi o principal acionista da Valara até o IPO. Então, desde indivíduos e very small businesses até enterprises, automação de impostos e contabilidade é um tema que a gente gosta muito. Então, a gente já acompanhava, contabilizei há bastante tempo. E só para você ter ideia, a Intuit é uma empresa que hoje vale 188 bilhões. Faltava uma empresa no país, líder de burocracia como é o Brasil, infelizmente, para criar uma solução para ajudar a resolver esse problema. Então, aqui o Brasil tem uma camada a mais de complexidade, mas isso é um tema muito comum, inclusive nos Estados Unidos. A gente, um sócio meu de São Francisco que investiu em Avalar e ajudou a gente a fazer um investimento em Contabilizei, ele sempre usava o exemplo de que no estado de Nova York, se você vende um bagel cortado ou sem cortar, o imposto é diferente. Então, mesmo nos Estados Unidos, né, esse layer de complexidade é um atrativo grande da tese pra gente. No Brasil, ele é adicional, que é um dos motivos pelo quais a gente gosta muito dessa tese. Mercado grande, serviço mandatório, mas com uma complexidade alta e com regras que são complexas, que mudam o tempo inteiro e muitas vezes são locais. E quando a gente percebeu que a Contabilizei estava endereçando esse nível de complexidade no nível municipal, chamou a nossa atenção, ótimo. Quando você tem regras complexas que mudam o tempo inteiro e por cidade, maravilhoso. Você adiciona mais ainda na dificuldade de replicar o que a companhia está fazendo. Bom, a plataforma da Contabilizei foi lançada em janeiro de 2014 e logo de cara a resposta foi positiva. No primeiro mês, janeiro, 22 vendas, quase que uma por dia útil. E o mercado era tão fragmentado e tão dominado por escritórios pequenos que em um mês isso era tipo 25% da carteira de um escritório grande. Isso validava acima de tudo que existia uma dor latente. E o que é o produto da Contabilizei? A Contabilizei oferece uma plataforma SaaS que automatiza a contabilidade das empresas. Então, por meio dela, o empreendedor consegue abrir uma empresa online com apoio jurídico e contábil, emitir notas fiscais e eletrônicas, gerenciar folhas de pagamentos e impostos e acompanhar suas obrigações fiscais e relatórios contábeis. Tudo sem precisar ir para um escritório físico, o contador é digital e a maior parte do processo é automatizada. E o diferencial está justamente em substituir o contador tradicional por um software integrado com um time contábil remoto, no formato de uma assinatura SaaS, né, de Accounting as a Service. E acho que como todo empreendedor, você começa resolvendo o problema que você sentiu, né? Geralmente se fala isso, né? O empreendedor resolve o problema que ele tem. E o problema que eu tinha eram outros empresários que tinham que eram empresas pequenas, prestadores de serviço, e que não queriam pagar caro por um serviço que poderia ser automatizado, e, enfim, aí começou dali. Vamos pensar que aqui você está produtizando um serviço que é complexo e sensível para o cliente. O cliente, ele não está desligando um software, ele está tomando a decisão de não ter um contador.
de não ter um relacionamento com uma pessoa que ele sabe o nome, ele tem suporte, ele tem todo o suporte da produtização, mas isso é muito poderoso. Não é uma coisa simples de encontrar. Um pequeno empreendedor que está disposto a trocar um relacionamento por um produto de nível altíssimo. E o segundo tem a confiança, porque se você erra a sua contabilidade de impostos, você vai receber uma notificação do fisco. Ninguém quer receber uma notificação do fisco, muito menos no Brasil. Então é uma prova de qualidade do produto, é uma prova de nível de confiança desse quase que solopreneur no que está sendo entregue, que, de novo, demorou uma década para construir. Contabilizei resolve extraordinariamente bem o problema de uma parcela da população. E ela teve uma decisão que se repete na história dos grandes empreendedores: o foco. E mais uma coisa que acontecia muito com a gente era o contrário, não era que a gente não sabia quais são os clientes que a gente atenderia, era bem pro contrário, vinha muitos clientes que a gente sabia que não tinha fit, mas queriam mudar pela Contabilizei porque é uma proposta de valor melhor, o custo é muito mais barato, eu quero economizar e tal. E a gente sempre dizia, não vou conseguir te atender, agora não é o momento. E tu dizer não pro cliente exige disciplina, exige foco. No começo, você deixar dinheiro na mesa é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, você saber exatamente quem você precisa atender é muito importante para você dar foco naquilo de melhorar o produto. Porque senão, se eu atendesse uma pessoa, por exemplo, um varejo, um restaurante, fazer a contabilidade dele tem processos diferentes para uma empresa de serviço. Então, se eu atendesse ele, o que eu teria que ter? Também dividir a minha atenção, dividir a atenção do meu time para customizar, para atender para ele. E aí eu de repente, não iria fazer as duas coisas bem. E o Hernan, que esteve aqui no teu podcast, ele fala uma coisa muito, muito bacana. Ele fala assim, eu prefiro fazer poucas coisas nota 10 do que muitas nota 6. E isso ficou na minha cabeça também. E ele já estava no nosso conselho de administração quando a gente recebia essas propostas. Então, para mim, quando vinha, não, eu sou um varejista, eu queria te atender. Pô, pode até me cobrar mais caro do que tu cobra. Eu falava, não, eu vou fazer muitas notas 6 e poucas notas 10. Então, eu prefiro fazer notas 10. E depois as coisas foram abrindo. Hoje a gente sim atende varejo, mas foi um caminho de alguns anos focado no público. E no começo, aí voltando para a tua pergunta, né, de quão grande é o mercado, etc., eu não tive essa preocupação. Sinceramente, eu não fiz tanto estudo para ver qual que era o meu TAM, qual que era o meu potencial de mercado. Eu queria resolver aquela dor. E fui relentless resolver aquela dor. E quando a gente olha, fala, opa, tem muito mais para eu resolver aqui. A gente vai expandindo. E às vezes eu vejo muita gente preocupado no que vai, né, qual que é o resultado que vai dar do cálculo na planilha Excel em termos de TAM, potencial, quanto que essa empresa pode valer, do que realmente querer resolver o problema. Resolver aquele problema que você iniciou. E ali, cara, as coisas vão evoluindo. Então, acredito assim, piamente, cara, você ter muito foco em fazer uma coisa muito bem feita, porque quando tu faz uma coisa muito bem feita, opções irão surgir. Para ser foco precisa doer, né? É deixar de fazer algo que realmente a pessoa quer fazer e dói muito. Bom, agora temos um público que tem essa dor, a gente tem uma solução clara, o grande ponto é como dominamos esse mercado. E Clayton Christensen, ele escreveu no famoso livro Dilema da Inovação que novos entrantes disruptam mercados ao mudar a sua estrutura. E a Contabilizei, meu amigo, ele chegou com o pé na porta. Ele lançou um produto 5 vezes mais barato que o contador tradicional. E aí chegou no final de 2014, a gente começou a olhar o que a gente tinha que fazer para crescer mais rápido. E aí a gente levantou essa rodada anjo, com alguns investidores anjos aqui em Curitiba, que foi o início da Curitiba Angels também. A Contabilizei foi o primeiro investimento deles, da Curitiba Angels. E aí a gente montou esse plano para que a gente, em 2015, a gente tivesse 1.200 clientes. E para nós já era um stretch, né? Sair de 60, 70 para 1.200 já era algo maluco. Mas aí, em outubro de 2014, a Casec entrou em contato com a gente começou a namorar e a gente falou, puxa, os fundadores do Mercado Livre, que escalaram o Mercado Livre, que é uma empresa que eu acho que é muito, muito respeitada, não só no Brasil, na América Latina e no mundo, por que não ter esse pessoal aqui do lado? Então a gente trouxe, não estava precisando de dinheiro, mas a gente trouxe eles do lado. E eles falaram, poxa, Vitor, a companhia pode ir muito mais do que 1.200 no ano que vem. E eu falei, será? Eu não tenho nenhuma avenida de crescimento aqui, não sei o que a gente pode fazer para crescer. Ele, não, mas vamos botar um plano mais agressivo? Eu falei, tá bom, eu topo. Vamos botar 3.500 clientes. Tá bom, 3.500 clientes ano que vem.
Tá bom. E aí a gente ficou, a gente fechou o contrato com eles em outubro, novembro, daí em dezembro a gente estava definindo qual seria a estratégia. E aí a gente estava com o preço de 99, que era um preço legal, mas estava nos trazendo 20 a 30 clientes. E aí a gente falou, quem sabe a gente não reduz pela metade esse preço? Quem sabe a gente não vai a R$ 49? E aí o meu conselho de administração, vocês estão malucos, vocês vão perder metade da receita no mês seguinte, porque você vai equalizar o preço para todo mundo. Então, poxa, vocês já vão reduzir. E a gente, não, vamos causar um buzz aqui no mercado, vamos ver o que dá. Em janeiro de 2015 a gente começa e a gente fez 124 vendas. Para você ter uma ideia, o recorde em 2014 foi em outubro, foi 32 vendas. E a gente fez 2, 3 meses depois, 3 vezes, 4 vezes o que a gente fez num mês. O que começou a acontecer? Porque o preço era tão absurdo na cabeça do cliente, que ele pagava R$600, 500 e poucos reais, que ele falou, cara, é só R$49. Isso começou a gerar um boca a boca muito forte entre pessoas que já eram nossos clientes. Então a gente tinha uma massa que falava, que começou a falar da gente para quem eles conheciam nesse sentido. Olha, eu paguei em 99, mas tu acredita que na virada do ano eu contabilizei e reduzi uma mensalidade para 49? Eu tô pagando metade do preço que eu pagava. Eu já estava economizando antes, estava feliz da vida. E agora com 49, não dá para acreditar. Então eles começaram a falar por si, sem a gente pedir. E isso gerou um efeito tão forte que as vendas começaram a vir. E aí a gente terminou 2015 não com 3.500 ainda. A gente não conseguiu bater as 3.500. A gente chegou muito próximo, chegou a 3.124. É isso que acontece no jogo do Venture Capital, galera. O altíssimo crescimento é mandatório. Conhecendo a Kazek, o grande benefício dele na história de qualquer empresa e startup aqui da América Latina é justamente o tamanho da ambição. Imagina só, é um Venture Capital fundado pelos fundadores do Mercado Livre. Eles criaram a maior empresa da América Latina. Inclusive, vale a pena escutar meu episódio com o Hernan, vou deixar o link nos comentários, tá muito bom. Eles inserem isso no DNA do empreendedor do portfólio. Não existe teto e não deve existir para sua ambição. Isso é muito importante, especialmente no Brasil. Existe um conceito clássico no mundo da tecnologia de que você deve comoditizar o complemento do seu produto. Em outras palavras, torne gratuito ou barato tudo aquilo que aumenta o valor do seu produto principal. A Microsoft fez isso ao baratear o hardware, o que tornou o Windows muito mais valioso. A Amazon fez isso ao reduzir o preço dos livros, tornava o Kindle mais valioso. E o Nubank fez isso no Brasil quando transformou o cartão de crédito em commodity e eliminou anuidades e tarifas. Ele transferiu o valor para a experiência e o relacionamento digital e para outras partes da plataforma. A Contabilizei aplicou a mesma lógica, tá? Ela usou uma parte do serviço que antes era cobrada, a abertura de CNPJ, como ferramenta de growth. O mercado tinha o costume, ainda tem, de ofertar abertura de empresa e cobrar a abertura de empresa do empresário. Então, o empresário, imagina, né, você quer montar o seu negócio, você tem que pagar pro contador, você tem que pagar a taxa da junta comercial. Uma vez que tu põe o teu negócio no ar, você precisa do contador para ter certeza que tá tudo certo, comunicar com o governo, etc. Então, é um custo só de largada muito alto que você tem. E ainda se cobra, por quê? Porque o trabalho é extremamente manual. Para você dar uma entrada na junta comercial, você tem que preencher um monte de coisa lá. Então, sim, tem um tempo. Então, é natural você entender que existe um trabalho e você vai cobrar por ele. Mas, para nós, quando a gente começou a enxergar que, dentro do nosso propósito de ajudar o micro e pequeno empresário a poder formalizar o seu negócio, ajudar ele a reduzir a carga burocrática, né, do país, a gente falou, por que não a gente ofertar a abertura de empresa de graça? E essa jogada de estratégia, de oferta de produto, ela no começo foi muito importante para a gente, porque a diferença que era de serviço, era percebida pelo cliente, era muito alta, porque ele já tinha um custo de largada com o contador tradicional versus a gente que não tinha um custo de largada. Isso nos ajudou. É aquela frase, né? Come for the tool, stay for the platform. E tem um exemplo de outro mercado que ajuda a exemplificar como essa estratégia pode ser boa. Na maior parte das vezes que uma empresa vai criar itens da sua marca, tipo camisetas com seu nome, garrafas, casacos, ela funciona através de um kit, que será enviado para um colaborador ou para um cliente. E o que acontecia no mercado de brindes corporativos é que as empresas, os fornecedores, cobravam um valor bem salgado para montar o kit e cuidar da logística. A Lobby chegou mudando toda a lógica do mercado. A empresa que foi cofundada por Leandro Costa, que foi cofundador da Acreditas, fez o kit ser de graça, incluído na compra do produto principal. Ou seja, você compra os produtos com a Lobby e ganha o kit.
transformando em commodity o complemento, nesse caso o kit, como forma de gerar o valor. O foco está no produto principal. E a Lobby disrupta esse mercado e está oferecendo uma experiência 5 estrelas. Eu não tenho dúvida que ela pode te atender muito bem na construção do kit de swags da sua marca, como fez o iFood e o Boticário. Então entre em lobby.tech e avisa que Lucas Abreu do Aura te mandou até lá, que você vai receber um desconto especial. E se você quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição. A Contabilizei tinha demanda e crescia, demonstrando que o pessoal de tecnologia chama de Product Market Fit. Product Market Fit, ou PMF, é um nome bonitinho que significa a qualidade do encaixe do seu produto com a demanda do mercado. Ou seja, se existe uma demanda gigantesca do mercado para o seu produto, significa que há Product Market Fit. É um termo mais direcional do que propriamente uma métrica, mas podemos pensar na sua fórmula sendo algo como Product Market Fit é igual a demanda mais satisfação e engajamento dos usuários. Esse crescimento enorme mostrava o tamanho da dor do mercado. Mas também existia outro fator que inclusive chamou muito a atenção da Warb. E quando você vai fazer o duplo clique de como a Contabilizei está fazendo isso, tem um elemento muito forte de propriedade do conteúdo, do serviço que ela está entregando para o cliente, que gera um efeito de boca a boca, quase que uma viralidade. Isso é muito difícil de replicar. Nada mostra mais que um episódio do meu podcast é valioso do que você compartilhar. Esse crescimento orgânico é a maior proxy de qualidade de produto que podemos encontrar. E esse ponto vai muito além de ser uma métrica legal e importante. É uma questão de sobrevivência para quem vende para pequenas e médias empresas, cujo ticket médio é baixo. E mortalidade alta, né? Um SMB tem mortalidade mais alta em qualquer mercado. No Brasil, infelizmente, isso é ainda mais verdade. A gente tem bastante experiência com isso na Solid. Solid é uma história que tem vários elementos similares. Como você navega essa equação da mortalidade alta do SMB brasileiro, o ticket baixo e a eficiência de vendas é difícil de encontrar, né? Então a gente ficou, assim, de novo, isso nos atraiu muito em Contabilizei. À medida que Contabilizei continuou crescendo, novas rodadas aconteceram. De 2015 a 2018, a empresa viveu o seu primeiro ciclo de hypergrowth. Ela saiu de 10 funcionários para mais de 250. Saiu de 2 pessoas para mais de 60. Atingiu mais de 10 mil clientes. Isso atraiu investimentos. E como eu disse, e crescimento é o fetiche da indústria de capital de risco no qual eu estou inserido. E em 2016, a Contabilizei levantou uma série A, liderada pela IGA e pela Casec. IGA hoje faz parte do Grupo Pátria. 3 anos depois, em 2019, veio a rodada de 75 milhões de reais com o fundo nova-iorquino Point72. Mas antes de seguir com a cronologia, vale uma pausa. Tudo na vida tem imposto. O imposto de ser famoso, haters. O imposto de ser rico, interesseiros. E qual é o imposto de ter uma empresa que cresce muito? Caos. Crescer rápido é bonito por fora, devastador por dentro. Na Contabilizei, isso se materializou em deploys quebrando às 3 da manhã e servidores estourados, processando milhões de impostos. O produto que cresceu como um monolito simples precisou ser reescrito em pleno voo. No início, tudo vivia num sistema e numa arquitetura única. Abertura de empresas, notas, folha, impostos, impossível de escalar. À medida que os clientes cresciam, o monolito virou um gargalo. Qualquer falha podia derrubar o sistema inteiro. A transição foi brutal. Dividir o monolito em centenas de microserviços não foi uma escolha estética, foi sobrevivência. Cada pedaço virou uma equipe, uma base de dados, um conjunto de problemas. Foi preciso reescrever o produto. Tudo isso enquanto o número de clientes dobrava e a operação seguia em movimento. O clássico, consertar o avião enquanto ele voa. Ninguém de fora vê esse lado. De fora, uma startup que levantou 75 bilhões. Por dentro, engenheiros resolvendo problemas invisíveis. Se a Contabilizei não tivesse enfrentado essa migração, com certeza ela não estaria do tamanho que ela está hoje. Agora, eles tinham algo que podia escalar. A fundação estava pronta. Era o início da transição de uma empresa que lutava para existir para uma que podia ditar o ritmo de mercado. Foi loucura operacional dentro de casa, né? Então a gente tinha que virar boa parte das noites, assim, trabalhando para fazer aquilo que a tecnologia ainda não estava entregando. Mas é uma delícia, gente. É uma delícia porque você vê as coisas acontecendo. Então, é óbvio, onde que tu sente mais em casa. Não tá tão presente, né? Minha filha tinha recém-nascido, minha esposa segurando a barra. Mas pelo lado profissional, você aguenta qualquer coisa quando as coisas estão no momento positivo. É mais fácil aguentar. Eu fiz GV e eu não tive nenhuma matéria sobre como se preparar para gerir 25 vezes mais colaboradores em 4 anos. E aposto que na faculdade do Vitor também não. Então, o fundador, o CEO, precisa aprender constantemente e ser uma máquina de se desenvolver. E não há desafio maior para o crescimento do que manter essa cultura coesa e forte. E se obra e criador são indissociáveis, o papel do criador muda ao longo do tempo.
Sim, eu acho que eu sou a única pessoa que tá, claro, mais tempo na contabilidade, mas tá mais de, sei lá, 5 anos que nunca trocou de cargo, né? Sempre foi o mesmo cargo, mas o que eu gosto de dizer é que a cadeira ela foi ficando maior. E eu tive que me ajustar e aprender enfim, me desenvolver para que eu pudesse continuar sentado na cadeira. Porque eu gosto muito da companhia, gosto muito do que a gente faz, então tenho um interesse grande em me desenvolver também. Mas dentro desse processo, você vai entendendo o teu papel e o teu papel vai mudando. Então eu tenho praticamente dois papéis hoje, né? Eu tenho o papel de fundador e tenho o papel de CEO. E eu tento separar um pouco os dois papéis. Porque o meu papel de fundador, ele tem um quê de inspiração dentro da companhia, ele tem um quê de ser aquele fogo, aquela chama que iniciou. E quando eu conto essas histórias, um pouco do que eu conto aqui para ti, eu conto para todo mundo que está entrando, eu tenho um onboarding com todo mundo que entra uma vez por mês, e eu conto muitas histórias, isso eu me conecto com as pessoas, mas a nível de fundador, não como presidente da companhia. Então esse papel, o meu amadurecimento, eu comecei a separá-lo, e hoje como CEO eu enxergo que eu tenho diversos capitães dentro da empresa, mas um time de capitão muito capaz. Isso tu não constrói da noite pro dia. Eu tenho o meu time de C-Level, é um time que está aqui com raras exceções, 5+ anos. E faz tempo que eu entendo isso, que eu não faço mais nada dentro da companhia como CEO. Eu não produzo, eu não consigo, eu consigo articular as coisas, mas eu não consigo mais fazer. Não consigo mais. Mas eu tenho um time que faz isso e consegue fazer isso muito bem. Então, saber montar cada uma das pecinhas, fazer com que elas interajam. Claro que é muito mais complexo do que eu estou falando aqui, mas a evolução do meu cargo, ela vem através da elaboração e do setup do meu time. E o meu time me permite cada vez mais me desenvolver. Parece estranho isso, né? Parece assim contra-intuitivo, mas é isso. Quanto mais forte o time, melhor eles trabalham, mais você consegue enxergar o negócio de outra forma. Que às vezes, quando você está lá dentro resolvendo N pepinos, porque às vezes o time não está se conectando, o time não está conseguindo resolver problemas, aí tu tem que entrar para resolver problemas. Quando tu não tá nesse jogo, nessa corrida de rato, você consegue enxergar o negócio de uma outra forma e você consegue ter muito mais clareza em quais são as peças que você vai mexer. Você mexe menos peça, mas a tua alavanca é muito O maior. Vitor não se tornou dispensável, e sim cada vez mais importante para fazer a empresa funcionar e evoluir nos projetos mais importantes e de maior alavancagem. Exato. Hoje, por exemplo, todas as iniciativas de inteligência artificial eu tô envolvido. A operação, a gente recentemente nomeou um COO, que hoje pegou muito das minhas responsabilidades no dia a dia. E com o time de C-Level, eles tocam a companhia, e eu tô muito tranquilo que eles tocam a companhia. Isso eles vêm fazendo há alguns bons anos e entregue bons resultados. Isso me permite focar em coisas que podem fazer a diferença daqui para frente também na companhia, entre elas inteligência artificial, entre elas investir em projetos de cultura, como onboarding, e outras iniciativas que a gente tem aqui dentro. Então eu sou muito mais focado em poucas mexidas, mas muito profundas e com uma alavancagem cada vez maior. Outro ponto que chama muita atenção da Contabilizei também é a cultura, que foi uma das razões de investimento da Warburg. O Bruno comenta. Uma cultura de execução com consistência e excelência muito forte. E no limite, assim, escrever software, construir a base de conhecimento do imposto, no limite é replicável, com tempo, com dinheiro. Montar uma organização desse tamanho e que tem essa cultura de entregar com consistência e excelência, você está passando bastante tempo com o Vitor, acho que você vê de onde essa cultura vem. Uma coisa é o fundador ser essa pessoa, e ter esse DNA. O fundador conseguir criar uma organização onde isso permeia, que tem milhares de funcionários e que performa assim sem ele estar lá, é muito difícil de achar. O Vitor não precisa estar na sala. A cultura não pode ser imposta como uma política. Ela deve crescer de dentro para fora, baseada nas ações das pessoas ao longo do período de tempo. Eu tô, galera, nesse momento, num processo de research do episódio da parte 2 do BTG. Sim, vai rolar esse ano ainda, tá? E uma das minhas fontes me comentou que o que mais surpreendeu naquele momento difícil da prisão do Esteves foi ver a cultura do banco funcionando. Ou seja, todo mundo naquele momento agiu de uma maneira muito proativa, com muito espírito de dono e focando no que importava. E ele falou uma frase que ficou na minha cabeça, assim, cultura é um pouco do reflexo condicionado, aquela questão automática. E o Vitor também tem uma frase que eu adorei que reflete sobre o mesmo ponto. Cultura, é sistema operacional da empresa. Isso eu falo dentro do meu onboarding com o time. Eu não sei como é que tu ficou sabendo dessa. Porque isso eu não falo muito para fora, mas enfim. Então eu uso essa analogia da cultura ser o sistema operacional. Então, da mesma forma como a gente no nosso computador,
que está aqui na tua frente, ele tem um sistema operacional, o teu é o macOS, né, que tu usa um Apple. O macOS, de uma forma muito simplista, como um sistema operacional, é aquele que orquestra tudo e conecta as partes do teu computador. Ele conecta o teu teclado, tu aperta o teclado, ele vai aparecer o que você apertou lá no monitor, então ele está conectando com o monitor, conecta com esse cabo que está vindo aqui do microfone para gravar. Então, o macOS, como um sistema operacional, ele conecta todas as partes do computador, seja as tangíveis, que é essas que eu estava narrando, seja os intangíveis, que são os programas, o Chrome, que a gente consegue ter reuniões, consegue navegar, etc. Então, quando eu entendo que um sistema operacional é responsável pela conexão, é aquele que nos conecta, e eu digo que a cultura é o sistema operacional, então a cultura, logo, é aquela que nos conecta. Isso nos conecta com o quê? Nos conecta com o cliente. Então, quanto mais forte for a nossa cultura, mais conectado a gente está com o cliente, mais a gente vai entender como melhor resolver o problema dele. Quanto mais forte for a nossa cultura, mais conectado a gente vai estar como colaboradores, como guardiões, que a gente chama, que já explica o que é. Quanto mais forte a nossa cultura for, mais conectado a gente vai estar com os objetivos do negócio. Cultura não é ter cerveja no escritório, cultura não é ter um escritório bonitinho, isso não é cultura. A cultura é a gente estar conectado com o mesmo propósito, conectado com o cliente, entendendo o que a gente está fazendo aqui no dia a dia. Isso é uma cultura. Você precisa ter as pessoas certas, e aí as pessoas certas vão impulsionar a cultura. Por quê? Porque se elas têm os mesmos valores, elas acabam se conectando cada vez mais. Então não é a cultura que vai fazer as pessoas, mas as pessoas que fazem a cultura, mas também aquelas pessoas que elas não estão tão conectadas. Quando ela vê uma cultura conectada, ela, cara, o que é isso? Onde é que eu tô entrando? Então esse é um pouco do efeito que, quando eu tenho onboard, as pessoas falam, eu nunca tive numa empresa assim. E a empresa é longe de ser perfeita. Assim como qualquer restaurante, a cozinha nunca é limpa. Mas você entender que a pessoa teve uma experiência diferente no processo seletivo, nos primeiros dias dela, e aí vem com uma conversa minha da importância da cultura, como se conecta, aí começa a conectar dentro da pessoa. E isso traz a pessoa mais próxima ainda. Que, by the way, se ela tiver os valores que a gente tem nessa cultura, as coisas vão se fortalecendo. Então uma coisa vai levando a outra, sabe? Boa parte das lideranças da Contabilizei estão há mais de 5 anos no time, o que prova a capacidade da empresa de reter as pessoas. Vitor participou de muito tempo dos processos de contratação e fazendo todas as entrevistas, especialmente nos primeiros anos. Ele proativamente participava para averiguar justamente o fit cultural, afinal, ele é a empresa é ele. Me lembra até o que o Luiz César Fernandes comentou comigo, que na época do Pactual ele entrevistou mais de 1.000 pessoas. Por fim, transparência, especialmente nos anos de aceleração, havia reunião mensal com o time, no qual se abria caixa, métricas, projeções. Então essa abertura é muito importante para gerar ownership. Vamos voltar para a cronologia da história. Em 2019, Contabilizei levantou 75 milhões de reais, como eu mencionei. Em 2020, eu não sei se vocês lembram, mas aconteceu algo importante, né? Uma tal de Covid-19. E por mais que tenha sido assustador e tenha suprimido a abertura de novos negócios, ela agregou algo importante. A necessidade de se pensar em fazer as coisas de um jeito diferente e se utilizar ao máximo da tecnologia da internet. A pandemia fez com que muita gente ficasse em casa e provocou, né, que criou a necessidade de fazer coisas de forma diferente, as mesmas coisas de forma diferente, por exemplo. A gente tinha que ainda consumir as coisas, a gente tinha que comprar, tinha que ter reuniões, mas a gente não podia se ver, etc. Então, muitas coisas, muitos avanços da tecnologia ou muita adoção de tecnologia veio através dessa necessidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender, ou vai chegar um momento onde essa necessidade vai ficar cada vez mais clara, e o jeito de resolver ela, um dos jeitos, vai ser através de inteligência artificial. Então tem sim um entendimento de comportamento, mas tem aonde que está a necessidade. Porque enquanto não há necessidade, o ser humano, ele é tendencioso a não mudar. Então tu precisa de uma necessidade para mudar. Se tu não tem necessidade, você não vai mudar. Você não vai mudar. Qualquer coisa que você vai fazer na vida, se não tem necessidade, você não muda. Na nossa indústria, a gente precisa do governo. Se o governo não entender que tecnologia é o caminho, não vai. Ela entendeu que tecnologia é o caminho? Sim, durante a pandemia, muita coisa ajudou e o governo se modernizou e o governo implantou a tecnologia. E ele entende que é esse caminho. Agora, para dar passos mais largos, precisa ficar mais clara a necessidade. E se a regulação havia sido uma força contra até então, e quase um dos fatores da morte da Contabilizei, nesse meio tempo ela atuou como um catalisador. Nesse meio tempo foi ficando cada vez mais claro que a Contabilizei é a líder da categoria. E já que o Vitor citou o Hernan algumas vezes no episódio, eu vou evocar a citação do mesmo durante a sua vinda no meu podcast. Em tecnologia, quando você vê quem acaba capturando valor, o líder captura talvez 80% do mercado, o segundo 15% do mercado e o resto acaba
aí na briga por outros 5% e tal. Acabar sendo o líder é super importante. Essa frase me remete a Júlio César, imperador de Roma, que disse: "Eu prefiro ser o número 1 da vila do que ser o número 2 de Roma." Sim, o líder de categoria captura um valor desproporcional de mercado. E hoje a Contabilizei tem algo em torno de 2% do market share, ou seja, ainda tem pleno espaço para crescimento, mas o mercado é tão fragmentado que ela é a líder com 2%. Então existe um potencial gigantesco para crescer somente no Brasil. E enquanto líder de categoria, ela recebeu mais capital à medida que continua a crescer. Em março de 2022, ela recebeu uma nova rodada de 320 milhões de reais, liderada pela SoftBank. No momento da rodada havia algo em torno de 30 mil clientes, segundo notícias, e hoje são mais de 70 mil. E toda empresa cresce de duas formas: ou aumenta o número de clientes, ou cria novos produtos para esses mesmos clientes. E sobre expandir novos produtos, Então a gente começou, a gente abre a empresa, a gente oferece o serviço de contabilidade e a gente foi isso por 8 anos. E aí a gente começou a enxergar que o nosso cliente pedia mais. Ele falava: vocês não têm uma conta bancária para indicar? Quem vocês indicam? Porque ele precisa receber naquela conta bancária na PJ e no NAPEC. E a gente começou a enxergar que de repente teria uma oportunidade. Hoje a gente tem uma conta, a gente oferece uma conta. Então a gente vai indo sempre nessa linha, muito disciplinado, mas muito próximo do core. E ali aí um exemplo de adjacência de mercado. A gente muito próximo do time do mercado de freelancer, desenvolvedor, de designer. A gente começou a enxergar que o nosso serviço também, os nossos processos também poderiam servir para médicos, também poderiam servir para advogados, para engenheiros, arquitetos, para dentistas. Então, quando a gente começou a enxergar que, o que a gente montou aqui também pode ser aproveitado por outros mercados, era o momento da gente ir mais próximo, expandir um pouco. E é nessa linha que a gente vai. A gente não dá salto muito longe do core. Sempre disciplinado e olhando como que a gente pode dar o próximo passo. Eu acho que a gente entrou num estágio na companhia que a companhia começou. Hoje nós somos 1.700 pessoas, onde a gente não trabalha mais numa linha binária, que é um ou o outro. A gente está começando a fazer um e outro, mas cada time com o seu foco. A gente sempre vai evoluindo do interesse que a gente vai enxergando do mercado. Então, tem uma consultoria muito famosa, que é a Bain, que eles têm um livro, uma metodologia que é Profit from the Core. Então, a teoria é, quanto mais coisas você faz ligadas ao teu core, melhor. Então, não adianta nós, como, por exemplo, uma empresa de contabilidade, querer vender telefone celular. Está muito fora do nosso core. Nós vamos errar, nós vamos fazer muita besteira e não faz sentido. Então, a gente acredita muito nisso também, né? De novo, tá naquela linha do foco, da disciplina, de fazer uma coisa muito bem feita. Então, do nosso foco, do nosso core, a gente começa a enxergar o que tem mais próximo de adjacência que possa fazer muito sentido com o nosso cliente ou de produto ou de mercado. E aí a gente começou a enxergar que existem outros produtos adjacentes que fariam sentido na oferta complementar na jornada do nosso cliente. E no mundo da tecnologia existe uma tendência muito grande de verticalização, ou seja, você já tem um cliente e você oferece mais produtos que resolvem mais problemas. E partindo justamente desse pressuposto e com a cabeça muito focada, a Contabilizei expandiu sua linha de produtos e lançou o Contabilizei Bank. Porque eu sou um cara bem metódico, partindo do Profit from the Core, tu tem que buscar coisas que são muito adjacentes. Coisas que não são, por mais que tu ache que faz sentido, muito difícil colar. Pode colar, toda regra tem sua exceção. Mas quando você começa a enxergar, entender o teu cliente, você começa a fazer algumas... Ou ele vai te dizer o que ele está precisando, no nosso caso, conta corrente foi isso, ele perguntou se a gente indicava e tal, e outras você vai fazer testes. Então, como empreendedor, a gente precisa fazer muito teste. Por mais que você ache que você tem o Product Market Fit, você vai precisar de fazer mais testes para ou expandir o teu Product Market Fit ou para você botar novos produtos dentro. E então a gente tem uma célula de novos negócios dentro da Contabilizei e ela vai testando diversas hipóteses. E essas hipóteses vêm analisando feedbacks dos nossos clientes, análise do NPS, detração, promoção, pesquisas de mercado, que não somos nós que faz, a gente contrata uma empresa terceira para fazer, números de mercado, então a gente começa a concatenar tudo e começar a sugerir algumas hipóteses e aí a gente vai testando essas hipóteses. E aquilo que obviamente vai sendo validado, a gente vai internalizando para dentro da companhia. Uma das missões de longo prazo da Contabilizei é ser esse one-stop shop para micro e pequenas empresas no Brasil, mas ela sempre mantém a diligência em novos produtos e o Vitor é um comandante, um capitão que mantém a empresa muito sob o seu controle. O Contabilizei Bank ele não tem muito de go-to-market,
mas ele tem muito mais de gerenciar a expectativa do conselho. Porque quando a gente começou a colocar a conta bancária, os nossos investidores, muitos vêm de fintech. Então, eles falaram, pô, você vai ser uma boa fintech, então temos que pensar em vários produtos, cartão de crédito, empréstimo, não sei o quê, não sei o quê. E a gente sempre falou, cara, não vamos fazer isso agora. Nós vamos ter que entregar o principal valor de uma conta corrente para o nosso empresário. O que é? Receber e pagar contas. Se ele consegue receber o dinheiro dele e pagar contas, beleza, vamos testar isso, vamos validar e vamos fazer melhor, vamos fazer algo que ele não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, a nossa conta, como a gente é contador, a gente gera o teu salário, a gente gera o imposto que tem que ser pago, então a gente usa isso, como a gente tem a conta, como um débito automático. A gente consegue processar de forma automática que o empresário não consegue processar em nenhum outro banco. Então, a gente cria essa sinergia e conexão cada vez mais com o nosso produto core. Só depois a gente vai pensar em outros produtos. Mas, como empreendedor, você tem a tentação de ou falar assim, poxa, o que o mercado faz, tá todo mundo fazendo conta corrente com empréstimo, conta corrente com não sei o quê, mas de volta pro foco. O que é mais importante fazer neste momento? Eventualmente nós vamos testar, vamos testar. Mas cuidado para que tu tenha muito claro qual problema você está resolvendo e resolver ele um por vez. E o Bruno, que tem uma visão única do mercado, né, por ser sócio de boa parte das melhores empresas de software com um tamanho significativo no Brasil, ele comenta um pouco sobre a estratégia de multiproduto e como a Contabilizei se destaca nesse sentido. Lembrando que ele vai falar sobre Net Dollar Retention, que é basicamente uma métrica sobre expansão de dinheiro vindo dos mesmos clientes. Raros exemplos que a gente viu no Brasil do multiproduto e do cross-sell dos serviços financeiros funcionando bem e tendo um impacto no Net Dollar Retention de um business de SMB. É desafiador, por definição. E a Contabilizei tem dois elementos que fazem ela ter um Net Dollar Retention muito bom para um business de SMB. O primeiro é, como a produtização do serviço é muito bem entregue, ele tem poder de precificação. Ele tem uma consistência muito boa de aumentar preço, num perfil de cliente difícil de aumentar preço, todos os anos. E o segundo é, eles conseguiram roll out a venda de outros produtos, especialmente produtos financeiros, ou estão conseguindo, estão no processo dele, mas já com bastante escala. Então, se eles têm um nível de penetração, eu deixo o Vitor decidir o quanto ele divide dessas métricas, mas eles têm um nível de penetração de conta bancária, de produtos de seguro, de outros produtos financeiros que é real. Ele faz diferença no ticket, ele faz diferença no dollar, não é só tese. E você mencionou que é muito difícil no Brasil o pessoal conseguir fazer isso bem feito. Ao que você atribui essa dificuldade para conseguir embedar serviços financeiros? É uma combinação de vários fatores. Obviamente depende muito da vertical, mas a competitividade na parte de produto financeiro, ela é alta. Você tem bons players, neo players tentando endereçar esse mesmo cliente com vários produtos financeiros diferentes. Então o cliente tem que ver o valor de ter a integração no software que ele está comprando com aquele tipo de produto financeiro, ou o produto financeiro tem que estar sendo entregue de uma forma muito competitiva para o cliente. Isso não é necessariamente fácil de entregar. E tudo vai muito bem, né? Mas a gente sabe que só existe algo imutável no mundo: a mudança. E chegamos no momento que a inteligência artificial está dominando o centro das conversas dos negócios. E é claro que a Contabilizei também está nessa conversa. Curioso porque a Contabilizei já foi a empresa mais inovadora no dilema da inovação que disruptou a estrutura do mercado. E hoje, por ser o líder da categoria, ela também está do outro lado, como incumbente. E o jeito que a gente começou a trabalhar com essa transformação dentro da Contabilizei não é a la louca do tipo, agora tudo tem que ser AI, como muitas empresas. Então a gente escolheu um projeto no nosso atendimento e nós escolhemos um tópico que é o tópico mais difícil do nosso atendimento. Porque o racional foi, se inteligência artificial conseguir ajudar o mais difícil, a gente vai conseguir, e de fato essa tecnologia vai funcionar. E aí a gente escolheu a parte de impostos, que é uma parte muito complexa. Imposto no Brasil é uma coisa muito complexa. E a gente começou por ali. E a gente viu que sim, a inteligência artificial conseguia entregar resultado ali. Entregar resultado, nesse caso, é tirar as dúvidas dos clientes de uma maneira própria e melhorar o atendimento. O Bruno complementa. Contabilizei acho que é o exemplo claro, textbook, né, de muitas coisas que estão sendo discutidas aí hoje, né? Então, vamos pensar no negócio da Contabilizei hoje. AI, obviamente, tem um efeito muito claro em suporte e atendimento, né? Então, em negócios de software que são support heavy. E Contabilizei, por ser automação de impostos e contabilidade, para um perfil de cliente pequeno e simples, é um business pesado em suporte. Então, o Vitor ele tá muito focado nisso e o Vitor e o time estão entregando um aumento do nível de automação com um aumento de NPS no suporte, é muito bom.
Vai ser muito impressionante mesmo. Ele decidiu quanto ele dividir dessas métricas, mas toda a discussão de board a gente sai mais animado de como a automação está não só melhorando o custo de servir, mas melhorando o NPS no processo. Isso também é validade para o processo da decisão de compra. Então, você colocar o AI nesse perfil, um cliente de novo pequeno, simples, que tem que se educar para decidir contratar o serviço, a adoção do AI nesse processo de educação, nesse processo de venda, está melhorando o processo de compra enquanto ele reduz o CAC. Então, esses são efeitos de curto prazo que a contabilidade já está se beneficiando. Aí você tem a automação, obviamente, do custo de servir, de toda a parte de processual e operações, de entregar o imposto do cliente. João, muito em linha com clientes discutindo de AI, automação nessa frente já está tendo um impacto muito relevante de margem bruta. Então, curto prazo, a gente já está vendo no primeiro ano do nosso investimento, a automação via AI tem um impacto enorme nas métricas que importam para a gente contabilizar. IA vai auxiliar a vender para a sua empresa. Ela será uma alavanca para reduzir o CAC. E a gente sabe qual é a plataforma que consumidores pessoas físicas no Brasil preferem comprar e usar: WhatsApp. Então eu queria te dizer que existe uma startup que cria um vendedor IA para a sua empresa que está funcionando e crescendo muito no Brasil. Eu estou falando da IA Vendeu, o novo apoiador do Aura. O seu CEO é um cara muito legal. Ele é peruano, mas ele morou muito tempo no Vale trabalhando em tecnologia. E ele resolveu investir a sua vida em criar uma solução para ajudar pequenas e médias empresas a venderem melhor e reduzirem o custo de atendimento. E eu tenho certeza que ela pode ser muito útil para a sua empresa também. Então saiba mais em iavendeu.com ou acesse o link na descrição. Tem um segundo passo aqui, que pelo menos na minha visão, e eu sei que o Vitor divide isso, e o time, que é o futuro do produto, do negócio da Contabilizei. Para esse perfil de cliente, AI com certeza vai permitir que a experiência de usar o produto seja mais conversacional, que eu fale com o meu agente. Exato. Tão bom quanto, ou às vezes melhor e mais rápido e mais assertivo que nós, seres humanos. E aí a gente começou a enxergar e expandir isso. Na linha do Profit from the Core, né? Da gente sair, tá bom, saímos do imposto, quais são as outras que a gente foi? Então a gente foi indo. E agora a Contabilizei tem mais projetos de inteligência artificial. Mas no começo, por que eu conto isso? Porque foi muito difícil, é muito difícil tu olhar para fora e ver um monte de gente já, agora tem AI em tudo, já coloquei meu processo de venda, atendimento, já botei em tudo. Mas no começo, a gente não sabe como lidar com a tecnologia. E aí eu vi muitos dos que me disseram que avançaram rápido tiveram que retroceder, porque avançaram de uma forma que a tecnologia ela chegou até um ponto pequeno, que a gente achava que ela ia ser mais, porque não se investiu e não foi no detalhe, né? Então, quando jogou na superfície, ela não ajuda tanto. É que nem a gente entrar hoje no ChatGPT e fazer uma pergunta bem ampla, assim, não vai ajudar tanto. A gente tem que ser muito claro, muito específico com o que a gente procura, e às vezes a gente precisa de umas 2, 3, 4, 5 interações para que a gente extraia um resultado. A inteligência artificial, ela, quando ela é realizada e desenvolvida na profundidade daquilo que você está se propondo a fazer, ela sim entrega resultado. Entrega muito resultado. Mas você tem que botar muita cabeça e tem que ser muito profundo. Na superfície, ela vai te entregar alguma coisa. Mas aí o problema dela te entregar pouca coisa é que você pode estar destruindo a percepção que as pessoas têm sobre inteligência artificial. E isso é um risco, tanto de dentro de casa, como, tentamos botar a inteligência artificial, não funcionou. Cara, boa sorte tentar implementar de novo, porque ficou marcado que na companhia não funciona. Ou tenta colocar uma experiência para o teu cliente que não atenda. Ele vai falar, cara, eu não quero mais, eu só quero falar com um ser humano. Então, para nós, a gente começou bem controlado, então todos os projetos que tinham alguma interface com o cliente de AI, elas passam por esse conselho na qual eu estou dentro. E ali a gente avalia, ali a gente ajuda, eu entro no dia a dia com o time e a gente vai construindo. E um desafio da indústria hoje de tecnologia é que tem muitas soluções de AI buscando um problema, enquanto a lógica devia ser o contrário. O que mais anima é o potencial. Eu vou dar uma pequena volta, tá? Mas fará sentido. Um comparável que a Contabilizei tem é a QuickBook, que pertence à Intuit, que é uma empresa que vale 188 bilhões de dólares. Então ele executa, em grande parte, um produto muito semelhante de automação contábil. Eles adicionaram uma camada de inteligência no produto chamado Intuit AI, que permite que a interface do cliente funcione através de conversas, tornando-se mais fluida. Isso vai em linha do que eu conversei com o Bruno. Para esse perfil de cliente, AI com certeza vai permitir que a experiência de usar o produto seja mais conversacional, que eu fale com o meu agente. Desse exemplo agora há pouco, né? Você está abrindo mão de um relacionamento para um produto, né? Um serviço prestado por um relacionamento está virando um produto. AI vai te permitir voltar um pouco. Eu posso conversar com o agente, falar, poxa, eu fiz aqui essa consulta, eu preciso emitir essas notas fiscais, me ajuda com reembolso. Quando é que é, aliás, a data que do fisco de eu submeter o fechamento do meu balanço? Talvez esse seja esse primeiro passo, conversacional. E outro ponto
ponto muito interessante que o QuickBooks está fazendo lá fora é justamente empoderar o produto. O QuickBooks construiu uma plataforma de agentes que categorizam transações, analisam dados financeiros e executam cobranças para os clientes. E o segundo é o produto ter agência. Vou falar isso, fazer by the way, eu já fechei aqui para você, toma aqui as notas fiscais e eu já submeti para o leão. Então, eu não tenho dúvida de que essa segunda fase de AI no core do produto da Contabilizei, ele vem naturalmente. Pensa no médico, né? Você acha que ele prefere usar um aplicativo, um software, e botar lá as consultas que ele fez no dia, fazer o lançamento da nota fiscal, ou ele prefere literalmente pedir pro assistente dele fazer isso? É um caminho muito natural do produto Contabilizei. E a Contabilizei, ela tem o que importa, que é o dado de entrada. Um produto de AI é tão bom quanto seus dados. Quanto maior a qualidade, mais preciso o algoritmo, mais poderosa a solução. A Contabilizei tem um edge para capturar esses dados e trabalhá-los, como a QuickBooks fez lá fora. Então, um dia a Contabilizei pode se fornecer um CFO para micro e pequenas empresas do Brasil, pode fornecer um analista de pagamentos para qualquer microempresa. E ela pode ser, e eu realmente acredito nisso, um dos grandes empoderadores da produtividade do nosso país. Não só a Contabilizei, tá? Mas a Contabilizei é um exemplo claro. Vai ter várias outras empresas, e essas são as empresas mais incríveis na minha visão, porque elas transformam a sociedade. Porque a internet, pensa, ela democratizou a informação. AI vai democratizar as habilidades. Essa parte de AI casa exatamente com a razão pela qual a Warburg investiu 125 milhões de dólares na empresa em 2024. Uma tese que a gente gosta muito, uma companhia que a gente acompanhava há bastante tempo, e a gente foi vendo essa evolução da escala, da eficiência de vendas, do efeito do boca a boca, mas ainda com o market share, apesar de ser líder de mercado, quando você quebrava o market share por profissão, por geografia, tem muito espaço para crescer aqui no longo prazo, com um playbook que tá claro que é replicável. Então a gente queria muito fazer esse investimento. Só que o flip side de uma companhia que chega na escala e que tem eficiência como a Contabilizei é que ela não precisa mais de dinheiro. A Contabilizei não precisava de capital quando a gente investiu. E a gente tinha esse relacionamento com o Vitor, a gente foi desenvolvendo esse relacionamento com ele. Eu acho que a gente pode ser um parceiro, um bom sócio para vocês, um sócio de late stage. Você já tem outros, agrega um valor diferente. A gente tem um time de value creation global, com bastante experiência na sua vertical disponível para você, para te ajudar a executar os projetos no Brasil, seja em produto, seja em AI, seja em eficiência. A gente acha que a gente pode ser um bom parceiro, a gente gostaria muito de fazer esse investimento. Falou, ótimo, mas eu não vou me diluir mais, eu fiz tudo isso para ter escala, eficiência e não ter dependência de capital. Eu não preciso desse investimento agora, mas eu posso ajudar vocês a eventualmente construir uma posição no cap table, porque eu quero ajudar os meus investidores aí, que estão comigo há muitos anos. Acho que é saudável ter essa oxigenação de cap table, pode ser bom para todo mundo. Então o Vitor nos ajudou a construir uma transação que é basicamente 100% uma transação secundária. A gente deu liquidez para uma série de investidores early stage e até liquidez parcial para investidores que entraram depois. Então foi uma transação, um cheque grande, a gente tem uma participação relevante na companhia, que o Vitor nos ajudou a construir, apesar dele não estar precisando de capital naquele momento. A gente ficou muito feliz de contar com o apoio do fundador para construir uma transação desse jeito. A gente vê uma oportunidade muito interessante no mercado brasileiro, B2B software e dados. A gente está muito animado com como esse mercado evoluiu na qualidade de empreendedores, qualidade de times, que por sua vez leva a uma evolução de qualidade de empresas, chegando na escala que é o sweet spot do nosso tamanho de investimento. Se você voltar em 2018, se você voltar 6 anos no tempo, o mercado brasileiro de SaaS, empresas brasileiras de SaaS, na verdade de tecnologia, tinha 5 ou 6 empresas com mais de 100 milhões de dólares de ARR. E esse número multiplicou por mais do que 5 em 6 anos. Bota em números o tamanho da oportunidade que a gente viu no mercado brasileiro e continua vendo. O número de companhias que atingem uma escala que passa a fazer sentido para investidores de growth como nós, empresas que passam ali dos 150 a 200 milhões de reais de ARR, a gente vê o número de companhias que chegam todos os anos nessa escala aumentando e as companhias chegando lá um pouco mais rápido. Então isso por si só nos deixa bastante animados. Pois é, eu também estaria muito animado. Eu sinto que a gente cobriu os anos da Contabilizei, os desafios que ela vivenciou. E para encerrar esse episódio, eu quis ir para outro lado. Tem algo que chama muita atenção do Vitor, tá? O olho dele brilha ainda. Ele começou a empresa em 2013 e ele ainda é apaixonado por ela, muito apaixonado. E isso é tão legal porque a gente vê alguém que tá fazendo o trabalho da sua vida. E a minha pergunta pro Vitor foi sobre como ele consegue lidar com essa montanha-russa que a gente sabe o que é empreender. E a resposta foi para diversos lados, como filosofia. Falando sobre a minha experiência, é você tentar buscar o equilíbrio. E eu sei que é muito fácil falar, buscar o equilíbrio. Mas o equilíbrio não é estar sempre no meio do caminho de ambos, né? Tu dizer que você vive no equilíbrio não significa dizer que todo dia você está cuidando do teu pessoal e do teu profissional. Tem dias que você vai estar olhando mais pro profissional e tem dias que você vai estar olhando mais pro
pro pessoal. Você tem que entender qual que é o momento de cada um deles. Então, às vezes a gente como pessoa, eu gosto de dizer que a gente, quando vai... Infelizmente, né, o senso comum, quando a gente escuta coisas do tipo assim, você tem que buscar o equilíbrio na vida. Ou, cara, a tua vida é agora. É um momento. Aí o que a pessoa faz? Então esse momento eu não preciso me preocupar com nada, então eu vou viver o momento e, para não falar outra palavra, tanto faz. Esse senso comum, ele destrói a essência do que está tentando ser dito. E eu acho que, para mim, a essência do equilíbrio é você entender qual momento você tá e o que você precisa dar atenção. E eu tava vendo um outro empreendedor falando que o que a gente tem não é tempo, o que a gente tem é atenção. É onde a gente coloca a nossa atenção. Então, pegando isso de carona, para mim o equilíbrio é onde você coloca a tua atenção. Tem horas que você vai ter que colocar atenção mais na empresa, ou mais na família, mais no teu corpo físico. Alguns dias você vai conseguir equilibrar, vou fazer um pouco nos três. É você entender. E isso é uma questão de autoconhecimento. Pro Vitor é uma coisa, pro Lucas é outra. Cada um tem que se conhecer. Por isso que a vida, eu não acho que a vida tem uma fórmula. Cada um tem uma fórmula específica, assim como tu tem o teu DNA, eu tenho o meu DNA. E você tem que encontrar, figure it out, o jeito que você vai conseguir ser feliz. E ser feliz é entender que tem momentos que você não vai estar feliz. Mas você vai estar feliz porque você vai entender que esse momento vai passar. E você vai ser grato porque você tem essa consciência de que, cara, eu não tô num momento bom, mas eu sei que vai passar. E não afundar com ele. E não também pensar que o teu momento feliz vai durar para sempre. Cada um vai entender como é que se joga esse jogo. Sem querer entrar muito em filosofia, eu gosto muito da filosofia estoica, gosto da filosofia tolteca também, e eu gosto da linha de que a gente cria a nossa vida, é óbvio, mas a gente constrói a nossa vida com base naquilo que a gente dá atenção. E o problema é que às vezes a gente dá atenção a coisas que não são verdadeiras. Então eu aprendi a ter muito cuidado com aquilo que eu quero dar atenção. E hoje em dia a gente tem, infelizmente, ou felizmente, dependendo de como é que tu usa, várias coisas te chamando a tua atenção. E quando a gente percebe, a gente tentou dar atenção a tudo e não deu atenção a nada. Tentou fazer um monte de coisa e não fez nada. E a gente tenta dar atenção disso e quando olha pra trás, cara, o que eu fiz no meu dia hoje? O que eu movi? Que passo eu dei pra frente? Dei passo pra frente ou não? E às vezes a gente não sabe, porque a gente dá atenção pra tanta coisa e a gente tá tão perdido e tudo quer a nossa atenção. Então saber, de fato, ter a consciência de que sim, estou aqui conversando com o Lucas e não tô pensando em nada mais e estou dando o meu melhor, me traz tanta felicidade, gratidão e ao mesmo tempo tranquilidade, saber que quando eu terminar aqui, eu tenho outras coisas que eu vou poder dar atenção. E você equilibrar isso, saber para mim é o que eu tento dar mais atenção cada vez mais, é onde eu dou minha atenção. A filosofia tolteca, se quiser entender, tem 2 livros bem legais, que um é os 4 compromissos e o outro é o 5º compromisso, que é como complemento do 4º compromisso. Então, são 5 compromissos, mas o primeiro livro se fala de 4, depois fala de 5. A filosofia tolteca, a base dela é que cada um de nós é um artista e a gente recebe um canvas, um quadro branco e com base na nossa atenção a gente constrói e pinta o nosso quadro. Mas vai daquilo que a gente quer construir baseado na nossa atenção. E todas as filosofias, para mim, elas são muito conectadas. Tanto o hinduísmo, taoísmo, estoico. Se tu for ver, a essência está muito conectada. Até com religião, inclusive, se for além, né? Mas os 4 compromissos são compromissos que você assume consigo para você ser o melhor artista que você pode ser para a sua vida. Então são compromissos fundamentais. Que quando você entende, te ajuda a direcionar melhor a tua atenção. Sou muito grato mesmo de ter contado a história da Contabilizei. Muito grato ao Vitor por toda a abertura. Muito grato ao Bruno também da Warburg, um dos principais fundos do país. Agradecimento ao Pedro da Endeavor que fez a ponte. E grato a você que está aqui até agora. Vamos valorizar mais as histórias dos empreendedores. E se tem uma coisa que o Vitor tem, é aura. Impressionante. Obrigado, até a próxima.